Agradecer pelas curtidas que têm colocado nos meus posts. Hoje eu venho falar sobre uma coisa muito importante. Não vou falar de ninguém que esteja lá fora. Eu vou falar de mim mesmo, da minha própria vida, como é que eu tenho me procedido e como é que eu me procedi. Prontos, falei. Então, pedir que por favor não ignore este vídeo. Principalmente você que é líder, não ignore este vídeo porque vai ajudar muito você. Hoje eu vou falar sobre a fornicação. Você pode estar se perguntar por que ele vai falar sobre a fornicação? Porque eu, Elias Paulo Figueiredo, evangelista, pastor auxiliar no Ministério Mensagem dos Seis Anjos, caí no pecado da fornicação. E eu vou te detalhar o porquê que eu caí no pecado de fornicação, como eu caí no pecado de fornicação. Certo? Isso vai te ajudar muito, você que é líder. Dizer que depois de eu ter fornicado com uma pessoa que está sendo preparada para ser minha esposa e que agora já é minha esposa, porque quando nós nos envolvemos, espiritualmente nós já casamos. Então nós não esperamos o casamento e dizer que fornicação é sexo antes do casamento. Eu sendo evangelista, eu sendo pastor auxiliar de uma congregação, caí neste pecado, mesmo sendo batizado, pequei. Fiz sexo antes do casamento. E por que isso aconteceu? Porque eu fui impaciente, não soube esperar no Senhor, ou me doei ao pecado, e isso não é boa coisa. Então eu quero trazer essa mensagem a você que é líder. Hoje eu estou suspenso daquilo que são as atividades da igreja. Tudo porque eu transgredi, quebrei um mandamento, quebrei a doutrina da igreja, quebrei aquilo que são os princípios do ministério. Estou suspenso das atividades da igreja durante 12 meses, um ano. Já fiz 5 meses, já fiz 5 a 4 meses, já estou há 4 meses suspenso das atividades da igreja. E meu irmão, queridíssimo líder, não é fácil estar distante do altar para quem já foi feito para o altar. Não é fácil, não está sendo fácil. E em detrimento desse pecado que eu cometi, eu sujei a minha própria reputação como pastor auxiliar, como um evangelista. Sujei a minha própria reputação, a reputação da igreja e a reputação do meu pai. E olha só, eu sou filho de pastor, a bomba ainda é maior. Isso fez com que muitos irmãos se distanciassem da fé, fez com que muitos se afastassem da igreja por causa do erro que eu cometi sendo filho de pastor. E não obstante a outros irmãos, ou sou igual a outros membros da igreja, eu fui colocado na disciplina. Não foi porque eu sou filho do líder, não posso ser posto na disciplina, não posso ser suspenso das atividades da igreja. Eu fui suspenso das atividades da igreja. E durante este período de um ano estarei suspenso até ao dia 8 de dezembro de 2025. Dizer que líder, tome muito cuidado. Diretor do grupo coral, tome muito cuidado. Leitor da escola bíblica, escola sabatina para os adventistas, tome muito cuidado com a liderança. A liderança é uma carga que simplesmente aqueles que aceitam Deus ajudá-los conseguem carregar. Ao momento eu me desviei, me deixei deslumbrar por aquilo que é impaciência. Me deixei deslumbrar por aquilo que é a concupiscência da carne. Acabei transgredindo. Hoje uma pessoa está grávida. Não é porque forniquei, fizemos no culto. O pastor recebeu uma visão, descobriu que o evangelista fornicou. Não. Foi porque esta menina, no passado estava sendo preparada para ser minha noiva, para ser minha esposa, que agora é por meio do sexo. Nós já casamos, agora estamos esperando o casamento que será aprovado pela igreja, que será aprovado pelo governo por meio do registro e tudo mais, o casamento no civil. Então,
nós transgredimos e estamos distantes da fé, estamos suspensos daquilo que são as atividades da igreja. Eu, como líder, poderia ter ajudado ela, dizendo que devemos esperar mais um pouco, mas eu não fiz isso. Eu não ajudei ela, pelo contrário, contribuí ainda mais para aquilo que é a nossa decadência espiritual. Mas, apesar de eu estar na disciplina, eu não vou desistir. No princípio não foi fácil aceitar essa suspensão. No princípio não foi fácil, foi muito difícil aceitar essa suspensão, que eu me senti injustiçado por tudo que eu já fiz pela igreja. Me senti injustiçado, já louvei muito, já preguei muito, já lavei as cadeiras da igreja, já limpei a igreja, já guardei a igreja, fiz muita coisa pela igreja, fiz muita coisa pelo ministério, dei muito de mim. Quando eu fui suspenso por ter transgredido, eu me senti injustiçado. E esse é o sentimento que Satanás coloca dentro da nossa consciência, que Satanás coloca dentro do nosso coração para nos fazer se distanciar ainda mais de Deus. E eu fiquei assim durante uma semana. Num momento refleti, analisei, pensei na história de Davi. Davi pecou com Batseba também, mas ele reconheceu e voltou para Deus. Quem sou eu para não reconhecer? Não adulterei, mas forniquei, fiz sexo antes do casamento. Quem sou eu para não reconhecer esse pecado? Reconheci e voltei para Deus, apesar da minha suspensão ainda não ter sido levantada. Voltei para Deus. E esse tempo de suspensão que eu estou suspenso, amado irmão, eu digo a você que é um tempo que eu estou me preparando espiritualmente, implorando a Deus para que eu volte a ser o mesmo que eu fui antes de pecar. A ser aquele evangelista determinado a pregar o evangelho antes que Satanás colocasse um tropeço. Estou pedindo a Deus que me faça voltar a ser o mesmo e que me acrescente ainda mais naquilo que é o conhecimento da ministração da verdade. Eu pequei, mas eu não vou desistir de chamar a atenção de Deus para mim. Não importa o que eu faça, eu não vou desistir de chamar a atenção de Deus para mim, porque eu quero voltar para Deus por mais que eu tenha pecado. E essa é a determinação que você, irmão, que caiu em transgressão, poste suspenso, estás a pensar em desistir da fé, desistir da igreja, julgar os pastores da direção disciplinar que te colocaram em suspensão, não julga. Olha para isso com alegria, porque afinal de contas a igreja, Deus, se preocupam com aquilo que é a tua vida cotidiana. Mas a minha missão é limpar a imagem do meu pai. Eu ser o filho do pastor, por ele ser um líder, por ele ser um líder, eu sujei a imagem dele. As pessoas hoje só dizem o filho do pastor caiu com uma irmã na igreja, o filho do pastor desviou uma irmã na igreja. Eu olho para todas essas provocações e sinto muito por aquilo que é a liderança do meu pai. Sujei aquilo que é o ministério apostólico dele, mas minha missão será limpar essa reputação e desta maneira eu estarei fazendo isso até que a minha suspensão seja levantada. Eu quero agradecer a todos os homens de Deus que eu tenho visto os seus vídeos nas redes sociais, como o pastor Eliseu Rodrigues. Quero agradecer ao pastor Lunfo Ankenda. Eu quero agradecer a todos os homens de Deus que têm contribuído muito. Pastor Sadraque, você tem contribuído muito para aquilo que é a minha renovação espiritual. Apóstolo Raimundo Santos Figueiredo, meu pai espiritual, meu pai biológico, eu agradeço por teres me colocado na disciplina, porque afinal de contas, este tempo que eu estou na disciplina tem sido um tempo em que eu tenho encontrado novas coisas que eu nunca vi na vida.